Oi, crianças! Estamos nesse momento iniciando a aula de História e vamos rezar um Pai Nosso para que a gente possa continuar em paz. Sempre iniciar com uma oração, conversar com Deus é muito importante para que a gente tenha um bom dia, boa aula, boas atividades, tá? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nesse momento, nós vamos concluir aí o caderno 2, certo? A gente não teve ainda condição de iniciar o 3, mas hoje a gente faz essa atividade de correção e a conclusão do caderno 2. Logo adiante a gente vai iniciar o caderno 3, tá ok? Então, nós estamos estudando o encontro de culturas, ou seja, o Brasil, ele é um caldeirão de culturas, porque ele é uma miscigenação de branco, de negros, de índio, cada um com a sua cultura, cada um com o seu modo de ser, de pensar, ia transmitindo essas informações, esses conhecimentos para outras pessoas. Então, o nosso Brasil, ele é muito rico. É nesse momento, com essa riqueza de cultura que nós vamos fazer a correção, certo? Para a gente se familiarizar mais com a informação. Então, vimos na página 162, certo? Vimos que o território brasileiro ele foi ocupado por diversos povos que para cá migraram em diferentes épocas. Os primeiros seres humanos eles chegaram à América há milhares de anos. Depois, em 1500, vieram os portugueses, que trouxeram à força os negros africanos, os imigrantes europeus e asiáticos, que chegaram nos séculos XIX e XX. Esses grupos formaram o povo brasileiro. Então, a primeira questão falava assim: Maria Lira falou sobre as origens dela. Agora é sua vez. Escreva no seu caderno um pequeno texto contando a sua origem. Antes, converse com os seus familiares para obter mais detalhes sobre o assunto. Isso quer dizer que eu vou ler só um pequeno trecho para vocês só lembrarem da história de vocês que eu vi aí, né? Foi bem de acordo também com a de Maria Lira, que na historinha dela falava o seguinte: pelo que minha mãe conta, a gente tem descendência das 3 raças, do negro, do índio e do branco. É por isso que na família ocorre essa miscigenação, né? De pessoas pardas, pessoas brancas, pessoas negras, né? Então ocorre essa miscigenação em uma família. O que nós podemos pensar nesse momento e ainda com relação a essa questão? Como nós poderíamos saber a nossa história do nosso antepassado? Eu vou dar aqui só uma sugestãozinha para quem teve dificuldade em fazer essa primeira questão, tá bom? Diz o seguinte: para que serve saber como descobrir meus antepassados? Como resposta: além da questão familiar e de identidade, saber como descobrir meus antepassados é importante para quem deseja tirar a cidadania de outros países por laços de sangue. Então, é muito importante, né? Uma sugestão também poderia ser a árvore genealógica. Eu vou ler para vocês o que é a árvore genealógica e os passos, né, os tópicos que a gente poderia pesquisar para vocês ficarem até mais atentos aí quando vocês forem realizar mais outras atividades, tá bom? Então, prestem bem atenção aqui no texto. O que é árvore genealógica? As partes visíveis da árvore são o tronco, a copa, as folhas e os frutos. Mas para que possa crescer com força, precisa preservar suas raízes intactas e com saúde. Essa simples analogia explica o que é uma árvore genealógica, que nada mais é que uma representação dos membros da família,
a partir dos antepassados mais antigos de que se tem notícias e informações. Assim é possível conhecer melhor a história e a origem da própria família e até descobrir problemas de saúde hereditária. Então, isso aí é a importância de uma árvore genealógica, tá? Então, seguindo aí com relação ainda à árvore genealógica. Perguntas simples ajudam a construir a árvore genealógica e conhecer os antepassados. Vou dizer aqui algumas, prestem atenção. Você tem o mesmo nome de outra pessoa da família? Onde foi batizado? Você tinha um apelido? Ainda tem? Qual era a sua religião e dos seus pais? Você morou em quais cidades e os bairros? Qual sua memória mais antiga? Quais histórias de família seus pais e avós contavam? Onde estudou? Qual o nome completo de seus irmãos? E tem outras perguntinhas mais que você poderia também fazer uma árvore genealógica. Isso é muito importante. Você saber a história dos seus bisavós, né? É muito importante. Vocês falando com as pessoas, né, da sua família, vocês vão adquirir mais informações. Eu gostei muito aí da história de vocês, né? Eu percebi que vocês entenderam essa questão, tá bom? Partindo para a página 163, a segunda questão, muitas crianças ficaram com dúvida. Preencha o quadro com as suas origens e as origens de dois colegas, né? Teve família aí que tinha até de italiano, né? De espanhóis, né? Essa mistura de raças, né? De povos, né? Que se encontram aí no nosso Brasil afora. Então aí tinha a Maria, né? Que português, africano, italiano. Nos segundos quadradinhos, o que vocês deveriam colocar, né? Escrevia o seu nome e a sua origem. E o nome de dois coleguinhas, né? Dois espaços, e qual era a origem aí de cada um deles, tá? Eu não coloquei aqui a resposta de vocês, mas eu percebi que aí teve crianças que preencheram direitinho o espaço, né? Encontrei até aí famílias bem diferentes, bem de origem diferente, tá bom? Essa miscigenação é o deslocamento da população. Ou seja, você sai daqui para outro lugar, você se junta, né, com outras famílias, aí ocorre essa mistura de raças, tá? Então, o que é essa miscigenação? No Brasil, ela foi intensa. Mais da metade da população brasileira se considera mestiça. Aí, ainda continuando na página 163, a primeira questão. Qual é o grupo predominante na região onde você mora, né? Eu vi crianças que colocaram também só portugueses, mas a nossa mistura também pode ser colocada como resposta mestiços, né? Que é índio com branco, tá certo? Para quem ainda não respondeu. A segunda questão também vocês postaram, né, atividades belíssimas, como sempre vocês estão fazendo muita atividade interessante, apesar de ter algumas crianças que ainda não me mostraram nenhuma atividade. Tem aquelas que estão de parabéns, que toda atividade vão colocando no grupo, a tia vai vindo aí o trabalho belíssimo de vocês, que vocês fazem com a ajuda das pessoas que estão na sua casa. Esse é um processo de desenvolvimento, tá? Então, procure em revistas ou jornais fotos de 3 pessoas de origens diferentes. E recorte e cole as fotos em uma folha avulsa que vocês fizeram, né? Anote a origem de cada pessoa, sempre colocando essas atividades aí na sua pasta, para você ter conhecimento, né, do seu desenvolvimento aí nas atividades desse ano. Partindo para a página 164, tem aí a primeira questão. Troque ideia com seus colegas e responda. Quais são as palavras de origem indígena que você costuma usar no dia a dia? Tem até aí acima o texto com algumas sugestões, né? Eu vou citar aqui algumas para vocês, para ver se está de acordo com a que vocês colocaram. Mas se não tiver igual também não tem problema. Caipira, capim, capivara, capoeira, pipoca, curumim, carioca, arapuca, caatinga e outras mais, tá, gente? Na sua comunidade, a gente tem até o costume de usar rede, né? A questão alimentícia também entra muito aí nos nossos costumes, né, indígenas. Segunda questão, há na sua comunidade influências indígenas? Quais?
como vocês sabem, né, a população indígena, né, ela foi muito influenciada aqui na nossa Viçosa do Ceará. Temos aqui as práticas de curas, certo? O aldeamento, né, ante o poder dessa influência, né, dos colonos. Os nossos traços físicos e culturais vêm muito da influência indígena, tá bom? Traços físicos e culturais. E acho que concluindo aqui a página 165, continuando também aí com a primeira questão, troque ideia com com seu professor e seus colegas e responda. Existem em sua comunidade outras contribuições da cultura africana além das já citadas? Se você olhar aí no texto acima, na página 165, existe uma diversidade de cultura desse povo, né, no nosso meio. Então, vocês poderiam pesquisar com relação à arte popular, o nosso folclore, que já está aí bem pertinho, músicas, utensílios, danças desses povos, religião, costumes, técnicas de trabalho e de construção. Tudo isso, né, vem da cultura africana, que está também no nosso meio, tá bom? E a segunda questão. Temos aqui a produção de reis em Viçosa, que é muito importante, né? O artesanato feito em madeira e barro, né, da cultura africana. Segunda, pesquise e anote outras contribuições africanas para a alimentação dos brasileiros. Como resposta, né? Eu vou dar só um exemplo. Acarajé, cuscuz, bobó, caruru, quibibe, xinxim e outras mais, tá? Carajé, cuscuz, né, que tá no nosso dia a dia. Xinxim é muito interessante, tá? Então, vamos dar continuidade na página 166. Vocês sabem que os outros povos e as nossas heranças, elas vêm sempre desses povos, né, com a sua cultura, com as suas riquezas aí de conhecimento, de costume. Vocês sabem que cada povo tem seu costume, seu modo de ser, de pensar e de agir. Então diz o seguinte: os imigrantes europeus e asiáticos também contribuíram para enriquecer nossa cultura. Então, o que foi que os italianos trouxeram? Que na aula passada eu disse para vocês, nas aulas anteriores, né? Como os hábitos alimentares, a pizza, né? O macarrão. Temos aí a palavrinha tchau, que também foi utilizada. E os imigrantes japoneses, eles trouxeram para cá novas técnicas agrícolas, como o cultivo hidropônico, né, que é a plantação que cultiva em água, né? Eles cultivavam na água. Temos aí as histórias em quadrinhos, os mangás, a literatura e os desenhos animados de inspiração japonesa, admirado por todos nós, tá? Então, eu não pedi para fazer essa questão, acredito. Tá bom, gente? E vamos para nossa conclusão do nosso caderno 2. Na página 167, tem aí o contato na fronteira Brasil-Bolívia. Não vou fazer a leitura nesse momento, vocês vão ter a oportunidade, que existe uma cultura aí de povos, né? O contato aí com a Bolívia, o que eles trazem aí de conhecimento. Diz até o seguinte: você já participou de comemorações de outras nacionalidades? Eu acredito que a cultura que vocês têm aí com a família de vocês já devem ter viajado, né? Brasil afora, e terem conhecimento de outras culturas, de outros povos, terem se encantado com essas riquezas, né? Quando a gente viaja de um lugar para outro, a gente já sente essa diferença, certo? Então, vocês vão ler essa história. E terminando aqui o nosso Tecendo Saberes, na página 168, nós temos Tomi Otaki, né? Que é uma artista que vocês vão ver aí agora. Eu vou fazer a leitura dessa biografia e vocês vão ver como a arte ela é importante, né, na nossa cultura. Então, Tomi Otaki, ela nasceu em Kyoto, no Japão, em 1913 e faleceu no Brasil em 2015. Emigrou para o Brasil em 1936 e naturalizou-se. O que é naturalizar? Né? É a pessoa que nasce em um lugar, né, mas se tornou cidadão de outro país, tá certo? Então, ela se naturalizou aqui brasileira. Em 1968, iniciou a carreira artística aos 40 anos.
Viu, gente? Como não? Nunca é tarde para a gente iniciar uma carreira artística. Né? Vocês que fazem as atividades de arte belíssima. Quem anda pelas ruas de São Paulo pode admirar muitas obras importantes de Tomiotaki, por exemplo, o conjunto de painéis expostos na estação, Consolação do metrô e a escultura de concreto armado no canteiro da Avenida 23 de Maio. Certo? E temos aqui outro artista muito importante, né, que faz parte também da nossa cultura, o Emanuel Araújo. Ele nasceu em Santo Amaro da Purificação, na Bahia, em 1940. Criado em uma família de ourives, o que é isso? É um profissional que trabalha metais preciosos e artigos feitos com eles, metais preciosos. Mudou-se para Salvador para cursar arquitetura, mas acabou se formando em artes plásticas. Você aí que gosta muito de desenhar, de pintar, de colar, né? Você pode desenvolver a sua criatividade, a sua arte. Além de suas esculturas e gravuras, Araújo se destacou como diretor de instituições como o Museu de Arte da Bahia e a Pinacoteca do Estado de São Paulo. Em 2004, ele concretizou um grande projeto, o Museu Afro-Brasil, dedicado às artes visuais africanas e afro-brasileiras em São Paulo, cidade onde ele vive até hoje, né? Então, vocês, aí a imagem deles que vocês viram, é muito importante, né, vocês terem conhecimento dessas pessoas, né, que fazem parte da nossa cultura. Como eu já falei, o Brasil é um caldeirão de cultura. E vai seguir aí a atividade da página 169, tá? Então, vocês vão responder, vocês vão ter conhecimento de outras pessoas importantes, vão responder, vão passar para a professora aqui as respostas, aqueles que estão lá escondidinho, que nunca mostraram nenhuma atividade. É bom que a partir de agora, né, tem mais esse contato com a tia, tá? A tia demora, às vezes, a olhar a tarefinha, não é porque não queira, porque está fazendo outras atividades, mas eu acredito que vai dando certo. Então, nesse momento, estamos terminando, concluindo o caderno 2 com essas atividades. Espero que vocês tenham conhecimento aí da riqueza de cultura que vocês têm no Brasil de vocês e valorizar mais esses povos, os brancos, os negros e os índios, que eles vão sempre fazer parte na nossa história, direta ou indiretamente. Então era isso. O nosso assunto de hoje termina por aqui. Tchau, até a próxima.